Bom dia, que Jesus nos abençoe a cada um, nos inspire a cada um e nos guarde sempre em paz. Eu sempre agradeço quando recebo o convite para estar aqui com a equipe da Rádio Fraternidade. Disse isso ontem, é um trabalho muito bonito que essa equipe faz. E a equipe que hoje aumentou, com outros voluntários para esse trabalho. E quando Rubens me convida, eu uso sempre a frase do Espírito Miramês, que ele diz que o convite de um superior é irresistível. Então, Rubens, é irresistível atender o convite de alguém que trabalha com tanto amor, com tanta dedicação. E vamos conversar um pouco, então, nessa manhã, sobre essa proposta de tema, sobre Maria, esse ser que é tão presente, mas que muitas vezes não observamos, que deixamos muitas vezes um pouco de lado. Talvez pela manifestação ao longo dos séculos de uma lógica mariológica, em que, com os movimentos religiosos, em especial o movimento reformista, acabou por distanciar um pouco aquela figura que, em tempos outros, era tida como veneranda, era tido como adorada. Entendemos bem isso, mas a história dessa pessoa, desse ser, dessa mulher, é uma história que sem ela, talvez nós não estaríamos falando, conversando sobre o Cristo, sobre sua mensagem. Por uma questão muito simples, ela foi a sua progenitora, ela que deu à luz Jesus. E quando se fala em Maria, nós podemos evocá-la como um símbolo da dignidade. Porque é preciso perceber a época em que ela viveu na Terra, que era uma sociedade patriarcal, uma sociedade masculinizada por força, por princípio. E ela ocupou o seu espaço, com a dignidade da mulher daquela época. Maria, ela simbolizou o sentimento da maternidade, maternidade plena, maternidade universal. Maria é esse ser que a história talvez não tenha muito ainda compreendido. Se nós olharmos o Novo Testamento, ela tem 7 falas em todos os evangelhos, nos 4 evangelhos, e uma passagem no Atos dos Apóstolos que ela não fala. 7 frases Maria profere. Frases dirigidas a ela foram 8. Citações a respeito dela, fora essas frases, foram 3. Nós temos salpicos de informações no texto. No entanto, foi aquela que, depois do retorno do Cristo ao mundo espiritual, referenciou todo o trabalho dos demais apóstolos, porque também era ela apóstolo. Essas frases estão colocadas em 4 situações. Na anunciação, em que Maria fala, em que com ela é falado. Na visitação a Isabel. Na apresentação de Jesus no templo. E nas bodas de Caná. Em nenhuma outra passagem, Maria profere alguma frase.
todas as outras, mas ela estava presente em todas elas. Junto com as mulheres chamadas mulheres piedosas, sempre estava à frente, sempre próxima, respeitando os costumes da época, respeitando o distanciamento que as mulheres tinham naquela época das questões do trato do cotidiano. É essa a figura. Quem foi Maria? Resposta rápida: uma mulher do tempo em que ela viveu, com todas as características aplicadas às mulheres daquela época. Uma jovem que desposa, óbvio, um marido, que é desposada por um marido, e que segue as tradições e os costumes da época. As tradições posteriores a Maria é que conferiram algumas características. Foram as tradições que deram a sua origem genealógica. Não foram os textos do Evangelho. A tradição, o costume, o hábito daquela comunidade nascente é que atribuiu o nome aos seus pais. Foi a tradição que conferiu a Maria a condição de iniciada no templo, que aliás também consta no proto-evangelho de Tiago, que dizia que ela havia participado no templo na sua adolescência, estudado, o que é reforçado pelo Espírito Miramês, no livro Maria de Nazaré, em que ele também diz que tratava-se de uma jovem que tinha o conhecimento, porque foi iniciada das questões da lei, das questões de Israel, o que a faz um pouco diferente das demais. E é lógico, bem entendido, que talvez assim tenha acontecido, para que ela pudesse lidar com aquele ser que nasceria por ela e que é maior do que ela. Para poder lidar com um ser a quem ela ensinaria as coisas do dia a dia, mas que com ele aprenderia as coisas da vida. Então era necessário, seria necessário que ela se preparasse para isso. Não se sabe se tinha irmãs, se não tinha irmãs, não se sabe se os pais morreram, se preferirem, desencarnaram, não tem problema. Não se sabe, mas se sabe que ela seguiu a sua trajetória. Que espírito seria esse? Um espírito qualquer que aleatoriamente foi escolhido para ser a mãe do nosso mestre, do nosso guia, do nosso modelo, do Cristo? Será, e aqui eu deixo interrogações, será que quando daquela reunião contada por Emmanuel, constante lá no livro A Caminho da Luz, daquela reunião da comunidade dos espíritos puros, em que decidiram pela encarnação de Jesus, será que ali não se falou também em Maria? Porque se decidiu a encarnação, decidiu-se todo o processo, inclusive qual seria a sua família, quem seriam seus pais, quem seria a sua mãe. Será que não houve também essa programação? Será que ela não foi depois chamada pelos prepostos de Deus para dizer a ela no mundo espiritual qual missão ela teria aqui na Terra? Se nós outros que somos, me permita a expressão bem mineira, capengas, temos uma programação reencarnatória, conforme vemos nas questões 258 a 260 do Livro dos Espíritos, Maria não teria essa programação? Seria um espírito que foi escolhido no unidunité? Não.
Foi programado, adredemente preparado, intencionalmente preparado, esse espírito. Um espírito cuja envergadura talvez nós não consigamos divisar. Não é qualquer espírito. Reuniu conhecimentos, propósitos, força para desempenhar a missão que aqui ela desempenhou. Um espírito que foi preparado para ser mãe, mas não progenitora somente, mãe, que acompanhou da anunciação ao retorno do Cristo ao mundo espiritual todos os seus passos. E diz no livro Lázaro Redivivo que todos os fatos que ela observava, ela memorizava para depois contar. Então ela foi aquela companheira materna par e passo, lado a lado, acompanhando. E tanto foi que ela foi a fonte de informações, ou a fonte maior, ou a fonte primeva de Lucas, para que ele pudesse escrever o seu evangelho. De Paulo, para que Paulo conhecesse mais aquele a quem ele servia. Não é qualquer espírito. Não é uma mulher. É a mulher. É a pessoa indicada, que se preparou, encarnou-se e em tenra idade para nós hoje, mas na idade nubente para a época, se casou. Se casou com um homem também notável, um homem que pode simbolizar para nós um modelo de discrição. Aquele que não apareceu, que não teve só a função de progenitor, não teve só o colaborador no processo gametogênico, não. Ele acompanhou. Ele tinha também as relações diretas com o plano mais alto. Tanto tinha que foi a José o aviso para que pudessem ir para o Egito. Ele não era só um coadjuvante, era o pai, que dava as condições de estrutura necessárias para que Maria, na sociedade patriarcal, pudesse exercer a sua função, pudesse mostrar a sua força. Sem, para aquela época, o marido, Maria não se mostraria. Então ele não foi somente um cenário, ou melhor, um coadjuvante do cenário. Ele foi aquela base para que a família, Jesus, Maria, José, e aqui não vem ao caso se tinha ou não tinha irmãos, pudessem se estabelecer. Não se aparta, ou não se apartam essas duas figuras. Essa foi Maria. O nome que talvez seja o mais pronunciado ou o mais indicado para nominar pessoas hoje. Quantas Marias nós temos? Marias só Marias ou Marias com nome compostos? Mas Marias. Quantos homens nós temos? José, Maria, Júlio, Maria, Antônio, Maria. Tamanha a docilidade desse ser, que sensibiliza diversos corações, e os pais nominam seus filhos
em homenagem a ela, muitas vezes até sem perceber, porque gostam da simplicidade do nome Maria, mas que intimamente entende a complexidade na simplicidade do nome Maria. E esperam que as Marias e os Marias sejam tão dóceis, tão carinhosos, mas tão plenos como foi Maria. Quando na musicalidade se traz o nome de Maria, como aqui no vídeo, uma Ave Maria, de Schubert, cantada em alemão, que nós aqui talvez em grande parte nada entendemos, mas por ser o nome Maria, nos toca o coração, nos arrepia, nos sensibiliza, porque falar do nome Maria, cantar o nome Maria, é cantar o amor direcionado à própria humanidade. Já que a mãe do Cristo, a mãe de Jesus, melhor dizendo, não que Cristo e Jesus sejam duas pessoas diferentes, não é isso? Mas são momentos diferentes. A mãe de Jesus, por extensão, acaba sendo também a mãe, que abarca quaisquer que queiram se chamar de filhos, e os recebe a todos, e nos recebe a todos. Esse é o Espírito, que encarnou, que viveu um tempo, e depois, num dado momento, recebe uma visita em sua casa. Uma visita não muito convencional, uma visita dita no Evangelho como um anjo, Gabriel, mensageiro de Deus, Gabriel, Deus em mensagem, mensageiro de Deus. E chega ali esse Espírito, no texto do Evangelho, um anjo, e a cumprimenta. A cumprimenta de uma forma muito singular. Ele não diz bom dia, não diz boa tarde, não diz boa noite, não diz oi. Ele a cumprimenta saudando-a. Ave Maria. Salve Maria. Assim ele começa. O que mostra que é um cumprimento de alguém que conhece a grandeza daquele ou daquela encarnada, daquela com a qual ele conversaria. Ele a saúda. Salve Maria. Ave Maria. E diz mais: tu estás em graça. Tu és cheia de graça. E o Senhor é convosco. Bendita sois entre todas as mulheres. Dá para arrepiar. Na hora ela deve ter pensado, tá doido. Eu? Porque foi isso que ela disse, é uma das suas frases. Encontrar graça nela. Sendo ela uma das menores, como ela dizia, que é uma característica dos maiores, sempre se colocam menores para o trabalho. E ela deixa a interrogação, mas como pode acontecer isso? Ou seja, estou aqui recém-casada, ainda nem ajeitei os trem de casa. Em outras palavras, foi isso. Se fosse mineira, óbvio.
E ela diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a palavra, segundo a tua palavra. Ali ela demonstra não a submissão, mas o pleno voluntariado, a plena disponibilização. Não sabia com certeza o que seria dali para frente, embora preparada no mundo espiritual, mas há que lembrarmos que temos o véu do esquecimento. E ali, ela não entendendo talvez o que seria a dimensão do trabalho, da sua missão, ela só diz isso a esse mensageiro de Deus: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo as tuas palavras. Ou seja, manda ver, tamo junto, seria a linguagem atual. E assim foi. E esse anjo, esse espírito, diz a ela que a sua prima dela, de Maria, Isabel, já estava no 6º mês de gravidez. E aí abrimos um parêntese. O nascimento do filho de Isabel, por conseguinte, primo de Jesus, João, o Batista, também foi anunciado pelo mesmo anjo, porque Gabriel também foi à presença do pai de João, Zacarias, e anunciou a ele que Isabel estaria grávida e daria à luz a um filho que seria o precursor, que converteria a muitos. Mas vejamos, a anunciação do nascimento de João foi feita ao seu pai. A anunciação do nascimento de Jesus foi feita à sua mãe. Veja a diferença. Veja a altura desse espírito. Na sociedade patriarcal, anuncia-se a Zacarias o nascimento de João. Anuncia-se a Maria o nascimento de Jesus. Zacarias fica em dúvida e faz uma pergunta ao anjo Gabriel, dizendo: mas como poderá isso acontecer se Isabel já é velha? E chamar de velha é estranho, né? Para aquela época, talvez uma velha de 30 anos. E o Espírito Gabriel diz a Zacarias: por duvidares, ficarás mudo e nada falarás até que nasça João. E Maria nada duvidou, só disse: eis aqui a serva do Senhor. Olha a diferença de conceitos, de percepção, de envolvimento, de preparação. E ela vai visitar Isabel, sua prima. Vai visitar, e quando ela chega próxima a Isabel, Isabel já diz a ela: bendito é o fruto que tu trazes no ventre. Sem que Maria nada dissesse, apenas chegou. E Isabel diz: bendito é o fruto que trazes em teu ventre. Bendita és tu entre todas as mulheres. E Maria olha sobressaltada, e Isabel diz: porque quando tua saudação chegou a mim, aos meus ouvidos, a criança que trago em meu ventre saltou de alegria. E mais uma vez, Maria entendeu quem estava no seu ventre. E em resposta a Isabel, ela canta o Magnificat, o Magnífica.
A minha alma engrandece no Senhor, exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador. Doravante serei conhecida por todos como a bem-aventurada, porque o Senhor Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Por isso, santo é o seu nome. Vejam que percepção, que sensibilidade. Ela se retira, afasta-se um pouco de Isabel, olha para o alto e canta esse Magnificat. A minha alma engrandece no Senhor, exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador. Essa é a mulher. Essa é a mãe. E que segue, retorna para o seu lar. E chega o dia do nascimento de Jesus. E aqui não vem ao caso se foi em Belém, se foi em Nazaré, se houve censo, se não houve censo. O que interessa é que nasceu Jesus. Mas a cena do nascimento, narrada por Lucas, não o nascimento em si, mas a anunciação que Jesus houvera nascido, feita aos pastores, já denota como seria essa maternidade. Porque diz o evangelista, que os anjos apareceram aos pastores que estavam no campo, dormindo no campo, os acorda e dizem: eis que vos trago novas de grandes alegrias, pois hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Senhor, Jesus, o Salvador. Veja que singularidade dessa anunciação do nascimento de Jesus. Eis que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu. O que é vos nasceu? Abramos um parêntese. Quando nós nascemos, nossos pais, ou nosso pai, foi falar do nosso nascimento, creio eu que o meu pai foi anunciar o meu nascimento aos meus irmãos, já que estavam todos aguardando a minha chegada, eu sou o 8º. Precisava de alguém para descarregar o fardo. E aí ele deve ter dito para a turma: nasceu Simão. Parou aí. Por que isso? Porque o verbo nascer é um verbo intransitivo. Ele não demanda complemento. Quando eu digo fulano nasceu, acabou a conversa, todo mundo entendeu. Eu não tenho que dizer com qual objetivo, nasceu. Diferente de outros verbos que são transitivos, precisam de complementos para serem entendidos, como o verbo gostar, por exemplo, eu digo eu gosto, alguém me perguntar de quem ou de quê, porque quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Mas nascer não, só nasce. E todos nós nascemos para nós mesmos. Só nascemos. Mas no caso de Jesus não. Foi dado uma aparente transitividade ao verbo. E disseram, vos nasceu. Nasceu para quem? Para todas as pessoas. O que já coloca um ponto diferente das demais maternidades. Porque quando se nasce um filho, é de quem? É da mãe. E o pai que se coloque no seu lugar, de mero contribuidor. Porque o filho, dizem as mães, é meu. Está certo? Que todas as mães criam seus filhos para o mundo. Mas quando perguntadas o que é mundo, elas respondem, minha casa. Então são criados para o mundo, que é a minha casa. E não sai dela. Mas no caso de Maria, naquele momento do nascimento, já foi dito em outras palavras a ela, é de todo mundo, não é só seu. Vos nasceu.
E dizia isso aos pastores. E Lucas escreve isso. E Lucas conversa com Maria para escrever sobre. Então ela disse a ele isso, o que mostra que ela tinha consciência. Que com aquela fala, ela seria a mãe, mas teria que dividir com o mundo inteiro. E assim ela fez. Seguindo a tradição, ou a lei, leva Jesus ao templo, para ser apresentado ao templo. E quando ele é apresentado ao templo, no 8º dia do seu nascimento, Simeão, aquele que recebia no templo, e Ana, a sua auxiliar, recebem Jesus. E Simeão, ao olhar o menino, diz: meus olhos agora podem cerrar e eu posso descansar, pois meus olhos já fitaram aquele que é o nosso Salvador. Assim ele disse. E Maria deve ter aberto um sorriso, porque que mãe que não gosta de um elogio aos seus filhos? E ela então sorriu. Mas Simeão também diz, olhando para Maria: bem-aventurada és tu, mas uma espada de dor trespassará o teu coração. Não é fácil. Para quem tem filhos, ter essas previsões. E ela ouviu isso de Simeão. Uma espada de dor trespassará o teu coração. E ela vai embora. Passado o tempo, recebe uma visita de estudiosos das estrelas. Se fosse linguagem de hoje, astrônomos, não tão cientistas, mas astrônomos, que foram chamados magos, estudiosos. 3 foi a tradição que assim o disse, que não se nomina quantos visitaram. Deduziram-se 3 porque foram 3 presentes dados. Mas recebe a visitação desses magos que vêm cumprimentar, porque eles estudavam os acontecimentos e entendiam que naquela época havia algo acontecido de singular importância. E ali vão visitar o menino e dão ali 3 presentes: o ouro, o incenso e a mirra. O ouro, simbolizando que aquele ser que ali estava era de uma realeza. O ouro demonstrando a nobreza desse metal que é nobre, que embora se misture é facilmente identificado e separado, que é raro e que é, em termos genéricos, imperecível, comparado a outros. Então ali reverenciavam essa realeza no símbolo do presente ouro. O incenso, simbolizando o sagrado, que aquele ser que ali nascia trazia o sagrado, trazia a reverência ao Criador e seria reverenciado pelos outros. Simbolizando que naquele momento estava presente aquele ser que daria o sacrifício da humanidade, no sentido etimológico da palavra sacrum facere, fazer sagrado, tornar sagrado. Ele tornaria sagrado ou sagrada toda a nossa existência. Mas também lhe deram a mirra, que era para a unção dos que morriam. Veja,
como que dizendo que no futuro essa mirra seria usada para ungir aquele que chegava para dar a vida a todas as pessoas, a dar o entendimento da vida a todas as pessoas. E ela recebe esses presentes. E assim entende. Entre a alegria de mãe, a preocupação de mãe, a missionária. E conviveu com Jesus. Jesus teve a sua infância. Narra no livro Lázaro Redivivo que Isabel retribui a visita a Maria. E ela vai visitá-la agora já com as crianças, de Isabel e de Maria. E narra o texto que aquelas duas crianças conversavam, como que falando de destinos e futuros. E as duas observando as crianças, que naquela cena estavam sentadas, olhando ao horizonte, e elas dizendo uma para a outra, que eles estavam traçando o caminho da humanidade. Ele vai a Jerusalém, em caravana, junto com seus pais, e lá, visitando o templo, ainda não por bar mitzvah, não ainda para a apresentação para a vida adulta, porque isso tinha que ser anunciado pelo pai, e o pai não havia anunciado. Então Jesus no templo estava, de fato, fazendo o bar mitzvah, mas não de direito, porque ele estava debatendo, dialogando com os doutores, apresentando a interpretação da lei, sendo questionado sobre tanto, o que seria normal no bar mitzvah, mas que não era o caso dele ainda. Ali deveria ter os seus 12 para 13 anos, o bar mitzvah seria também nessa casa dos 13 anos, que é aquele momento de entronização da criança no mundo dos adultos, da adolescência para os adultos. Ali seria já o homem. A partir do bar mitzvah já não andava com mulheres, só com os homens. Enquanto criança podia andar com a mãe, podia andar com o pai. Por isso ele se perdeu. Porque a mãe entendeu que ele estava com o pai entendeu que ele estava com a mãe. E foram embora na caravana, e depois perceberam que não estava com a mãe, não estava com o pai. Eu fiquei com dó do pai. Porque falar para a mãe que ela esperava que o filho estivesse com o pai fala que não está com ele, é complicado. Mesmo no dulcíssimo coração de Maria. E eles voltam. E ali Maria tem o seu primeiro encontro com a missão do Cristo, com a missão que Jesus desempenharia. Porque quando ela chega, encontra-o no templo, conversando com os doutores, debatendo. Eu imagino como deve ter sido isso, pena que não estava lá para ver isso. Que aprendizado deveria ter sido. E ela diz para ele, estávamos aflitos, você não estava conosco. E ele diz para ela, mulher, por que te preocupas? Não sabes que tenho que cuidar das coisas do meu pai? E ela havia dito, seu pai e eu estávamos aflitos. E ela deve ter entendido, mas as coisas dos seus pais estão lá em Nazaré. E aí pode-se dizer, e dizem, que ela não tinha conhecimento da missão de Jesus. Por isso ela faz essa interrogação. Paulo de Tarso, a quem todos nós reconhecemos como um espírito de escola, a quem agradecemos por toda a divulgação do cristianismo, que talvez não o teríamos na forma que temos, também não tinha conhecimento da sua missão. Tinha. Só que no primeiro momento um pouco enganado. Por isso defendia Moisés e perseguia quaisquer outros. E ninguém diz que ele não sabia a missão que ele tinha.
Maria também foi assim. Houve um momento em que mãe falava mais. E, aliás, sempre fala. E como fala? Houve um momento que mãe falava. E é esse o momento em que ela protegia, amparava, cuidava, se preocupava e advertia. Porque ali, quando ela diz: seu pai e eu estávamos aflitos, foi uma advertência corajosa. Mas ali a mãe, então não significa que ela não soubesse da missão, de toda não, mas não soubesse de que ali era algo diferente, que aquele filho era diferente. Que se lembrar, foi anunciado a ela pelo anjo, foi anunciado a ela por Isabel, foi anunciado a ela por Simeão. E ela tinha boa memória. Mas qualquer sentimento materno transpõe memórias. E ali foi a figura mãe. José desencarna, falece, morre, pode escolher. E Maria, não se sabe quando, se Jesus era jovem, menos jovem, não se sabe. E não se sabe mesmo. Nem os espíritos trabalharam com isso. Mas, daquela morte para frente, Maria não se casou. E a mulher viúva não tinha muito espaço na sociedade, como a mulher solteira. Mas a solteira tinha seus pais e seus irmãos para cuidar e representá-la. Por isso era comum as viúvas casarem-se com os irmãos com o irmão do marido, com o irmão do marido, com o irmão do marido, à medida que fossem morrendo, como no caso que foi trazido a Jesus, caso hipotético, mas ela não. Ali, ela se firma e ela educa, no sentido materno que se dá essa palavra, ela educa seu filho. É ela que ensina o viver do dia a dia a Jesus. E quando da passagem desse momento do templo, o evangelista João escreve que Jesus crescia em estatura e em conhecimento. Em estatura, fruto do tempo, conhecimento com o apoio de Maria, com aquela figura de mãe. Mas Simão, ele sabia mais do que ela. Quantos filhos sabem mais do que os pais? Mas sempre troca uma ideiazinha com o pai, com a mãe. Sempre tem aquele momentinho que vai lá e pergunta: mãe, o que a senhora acha? Mesmo sendo um profissional do assunto. Porque ali não se busca conhecimento, se busca apoio, se busca amparo. Quantas mães que mal sabem somar, dividir, multiplicar, estão lá fazendo os deveres com os filhos, que estão desenvolvendo equações, inequações, raízes. Quantas mães que mal sabem as conjugações verbais, estão lá do lado estudando com os filhos a gramática. E podem até dizer: eu não sei nada disso não, mas eu sei de você, eu conheço você, eu sei da sua capacidade, eu estou aqui para apoiar a sua capacidade. Isso foi o que Maria fez com Cristo. Ela tinha o que aprender com ele, mas a mãe apoiava o filho. E assim foi. Durante toda a sua fase de vida familiar. E com certeza, Jesus fez o seu papel de filho. Filho cujo pai não estava mais presente, porque ele é que responderia por Maria perante a sociedade. Porque ela não poderia estar sozinha. Então ele respondia por ela, já que era o primogênito, o mais velho. A relação mãe-filha muito presente. Mãe-filho, desculpe-me, muito presente. E essa relação ela é interessante lá nas bodas de Caná. Quando Jesus está num casamento, numa festa de casamento.
com os seus discípulos. E Maria também está. Num dado momento da festa, Maria chega para Jesus e diz assim: acabou o vinho. Só. Acabou o vinho. Ela sabia com quem conversava. Acabou o vinho. E ele olhou e disse: o que nós temos com isso, mulher? Mulher não é uma forma desairosa. Mulher seria o que chamaríamos hoje de minha mãe. Com respeito. É quando nós dizemos, nem todos mais, senhora, senhor, a mãe e pai. Então ele disse isso: senhora, ou seja, mulher, o que nós temos com isso? Em outras palavras, não tenho nada com isso. Ainda não é chegada a minha hora. Veja que a resposta que ele dá, só ela entenderia, porque ela sabia o que ele podia fazer. Ele diz: ainda não é chegada a minha hora. Ele entendeu que ela quis dizer: ô, se vira aí, ajeita. O pessoal vai passar vergonha. Ele diz então: não é chegada a minha hora. E o que Maria faz na figura mãe? Chama os servidores e diz a eles: fazei tudo o que ele vos disser. Ou seja, eu não quero saber se é a sua hora, eu sou sua mãe, estou mandando. Acabou a conversa. E virou as costas e foi embora. E ai dele. É a mãe. É aquela figura da mãe, dizendo: pode ou não pode? Dizendo, as mães mais antigas, faz o que eu mando e guarda o que você sabe. Eu ouvi isso muito da minha mãe. Não que eu seja antigo, minha mãe é que era antiga. Eu sou oitavo. Quando ela já estava com 45 anos. Vejam, mãe, que na hora que precisava estabelecia as regras. E ele, filho, que na hora que precisava obedecia. E aí entendemos honrar pai e mãe, lá do 4º mandamento do capítulo 20 do livro Êxodo. Ele honrou. Não é obedecer no sentido de manda, obedeço. É o honrar, aquele pedido de um ser não superior, mas no papel familiar, era a mãe, que naquele momento era superior. Honrou e atendeu. E não disse assim: ó, estou quebrando o galho, viu, que não peça de novo. Não. Se pedisse de novo, faria de novo. E imagino que quantas outras coisas já ela não deve ter interferido e dito: faz, não faz. Porque eu desconheço uma mãe que não faça isso. Vem a vida pública de Jesus. E ela acompanha. Ouve todos os seus ensinos. E acompanha o suplício de Jesus. Fica sabendo da sua prisão, fica sabendo do seu julgamento, fica sabendo da sua condenação e acompanhando de longe, como todas as mulheres da época que ficavam longe. Acompanhando. E quando lhe chega a notícia que ele foi condenado à morte, ela começa a interrogar a si mesma, conforme vemos no livro Lázaro Redivivo. Por que estão fazendo isso? O que Jesus teria feito para receber uma pena tão dura? Um ser que só cuidou das pessoas. Por que isso? E ela se lembra: uma espada de dor trespassará teu coração. Lembra de Simeão. E lembrando-se de Simeão, ela entende os desígnios, ela entende a sua missão, e naquela dor ela se fortalece e vai acompanhar todo o processo de caminhada de Jesus até o Gólgota. E eu fico pensando, quanto ela não deve ter carregado peso para ele quando ele era criança.
Quanto ela não deve ter auxiliado nas dificuldades da criança. E ali, nada ela poderia fazer, se não olhá-lo. E movimentou-se para encontrá-lo. Numa de suas quedas, ela vai tentar ampará-lo e é impedida. E eu fico imaginando, na infância de Jesus, quando ele caía, ela o socorria. E como toda mãe, deve ter dito assim: vai sarar. Deve ter lavado ali com aquela aguinha que não arde, que só Deus sabe. E dava aquele beijinho de sarou. Mas ali ela não podia fazer nada, a não ser, em sentimento, tentar levantá-lo. E o acompanha até o Gólgota, a crucifixão. De frente para ele. De frente. Amparada pelas amigas, outras Marias, que a tradição até chamou de 3 Marias. Ela, Maria de Magdala, Maria de Cleofas, que a tradição chamou-as de 3 Marias. E os astrólogos também encontraram as 3 depois no céu, próximo na constelação de Órion, formando a base do cinturão de Órion, as 3 Marias. E ela fica de frente, também amparada por João, dos 12, o único que ficou, porque um traiu, um negou e 9 fugiram, a turma boa que Jesus tinha escolhido. E João ficou, e Jesus olhando, entendendo que Maria sozinha não poderia ficar. Enquanto ele estava, dela ele cuidava, mesmo cuidando de todos. E diz a João, e diz a ela: para João, eis aí tua mãe. Para Maria, apontando para João, diz: eis aí teu filho. Esse momento é o momento símbolo em que Maria deixa de ser a mãe de Jesus e passa a ser a mãe de quaisquer João, Pedro, Simão, Antônio, Maria, Josefina, a mãe de todos. Ele é descendido da cruz, colocado no colo, nos braços de Maria, que foi muito bem retratada, a cena na escultura da Pietà, a piedade, que é na tradição a sexta dor de Maria, a fuga para o Egito, a anunciação, melhor dizendo, a fala de Simeão, a fuga para o Egito, a Jesus carregando a cruz, Jesus crucificado, Jesus no seu colo e Jesus sepultado. São as chamadas 7 dores de Maria. Na tradição, e não é católica, é tradição. E a tradição não tem busca de confirmações, é tradição. E ela ali o recebe, Jesus é sepultado, reaparece, não diretamente a ela, e ela nada reclama. Pedro, ao contrário, quando dizem que, diz Maria de Magdala, que encontrou Jesus, Pedro diz: mas como tu dizes encontrei-me com o mestre, como ele apareceria para ti, mulher? Em outras palavras, por que não aparecer para mim primeiro, já que eu sou carne e unha? Pedro reclamava. Tomé duvida e Jesus aparece para Tomé, ainda fala: toca-me. Pedro fica lá. Maria
porque ela entendia que ali já não era mais o seu filho, era o seu mestre, era o seu Senhor, e serviu a ele, arregimentando pessoas. Em Éfeso, para onde ela foi morar com João, em termos, porque João ficava mais pregando do que lá com Maria, mas ela lá com João. À medida que as pessoas iam sabendo que Maria residia ali, iam se dirigindo para lá, para conversar com ela, para fazer o diálogo fraterno que fazemos na casa espírita. E aquele coração dulcíssimo, aquele coração amoroso, contava as histórias dela com Jesus. Podia ter ido lá para poder saber um pouquinho também. A gente perde cada oportunidade, né? Por que eu não reencarnei ali na hora, né? Para dar uma conversadazinha com ela. E ela narrava a vida de Jesus, narrava sua vida com ele e narrava o Cristo. De tal forma que ali, a partir daqueles momentos, é que eles passaram a chamá-la de Mãe Santíssima. Esse termo não é um termo criado pelas religiões, que muitos espíritas criticam quando se refere a Maria, Mãe Santíssima, dizendo isso é igrejismo. Não, isso não foi a igreja que criou, e nem igrejas criaram. Foram aqueles homens e mulheres que se sentiram amparados, dialogando com Maria, e lá eles deram a ela esse título de Mãe Santíssima. Theotokos, Mãe de Deus, sim, invenção teológica, mas Mãe Santíssima não. Era o reconhecimento daquelas pessoas em relação a uma mulher que amava quaisquer que chegassem até ela. E assim o fez, durante muito tempo, até que lhe chega o momento de voltar. Não se precisa a idade, mas com certeza não era uma velha de 30. Tinha bem mais do que isso. E para ela retornar ao mundo espiritual, aí vai ficando difícil. Jesus lhe aparece, conforme nos conta Humberto de Campos, no livro Boa Nova. Jesus lhe aparece e diz a ela que já era hora, que ela, tal qual o apóstolo Paulo, já havia combatido o seu combate, já havia servido, já era o momento dela retornar, dele recebê-la lá no mundo espiritual, como o filho agradecido, como o mestre agradecido, pelo desempenho de mãe, pelo desempenho de serva, a serva do Senhor. E ela se alegra, e naquele momento ela fica paralisada, com um semblante alegre, e fica alguns dias na cama, em êxtase. Não sei, se fosse eu, nem êxtase seria alguma coisa a mais. Mas ela ficou ali. Os discípulos são avisados, João em especial, ele vem, e ali ela desencarna. É recebida pelos anjos. E é dito a ela que agora está na hora de voltar e caminhar para casa. E ela diz assim: mas primeiro, deixa eu ver os meus que estão ainda na luta em nome do meu filho.
E ela é elevada. E do alto ela enxerga toda a região. Nazaré, Cafarnaum, o lago, e dizem a ela: vamos. Ela diz: não, sei que muitos padecem e martirizam-se pelo nome do meu filho. Quero estar com eles antes de voltar. E ela é levada a Roma. E nos circos máximos, no subsolo, no porão, onde ficavam as celas, ela vai ver vários cristãos, pois ali naquele momento já eram chamados cristãos. Como Lucas nos relata, foi em Antioquia pela primeira vez chamados cristãos. E ela percebe a angústia, o medo, o desamparo. E como mãe, vai até uma jovem e sussurra no seu ouvido: crê no nome do meu filho. E canta. Canta pela alegria de servi-lo. E ela começa a cantar, a jovem, os demais, e entram na arena, todos eles, cantando. O que levou ao espanto de todos aqueles que queriam assistir à cena do medo e do terror. E viram ali um grupo fortalecido, consciente do que deveriam fazer e alegremente cantando hosana, glória a Deus, a pedido de Maria, que depois se segue e é recebida nos braços do Cristo. E no mundo espiritual, continuou o seu trabalho, seguiu a sua trajetória. E aí, recebeu a mãe, o título, o cântico da mãe dos desvalidos, do socorro dos aflitos. E narra-nos Dona Ivone do Amaral Pereira, no livro Memórias de um Suicida, que ela passou a cuidar de todos esses desesperados. E ali surgiu, no mundo espiritual, a Legião dos Servos de Maria, o Hospital Maria de Nazaré, a mansão de Maria de Nazaré. E ela continuou aquilo que fazia aqui, com a sua discrição, a sua simplicidade, mas com seu enorme amor pela causa daquele que ela chamou meu Senhor. E essa mulher demonstrou toda a sua autoridade, tal qual descrita no Evangelho segundo o Espiritismo. A verdadeira autoridade, a autoridade legítima, é aquela que se apoia no exemplo que se dá do bem. E ela tinha essa autoridade. Ela era o exemplo no bem, de perseverança. E na terra, na comunidade cristã, depois do retorno de Maria, eles tinham um cântico em homenagem a Jesus. Eles cantavam
o que eu não vou cantar, óbvio, em respeito a vocês, eles cantavam Yeshua ben Miriam, Nassif Shalom. Jesus, filho de Maria, o príncipe da paz. Eles não cantavam Yeshua ben Yosef, mas Yeshua ben Miriam. Tamanha a sua presença, tamanha a sua importância, que imprimiu como sobrenome do seu filho o seu próprio nome. O que na realidade e na tradição e na regra, o sobrenome do filho era o nome do pai. E ela imprime o seu nome pela vontade das pessoas, como sobrenome do seu filho. Yeshua ben Miriam, Nassif Shalom. Jesus, o filho de Maria, o príncipe da paz. E no mundo espiritual, continua a sua autoridade. Porque nos fala Dona Ivone do Amaral Pereira, que todos os dias, ao cair da tarde, evoca-se o nome de Maria, no que eles chamaram de a hora do Ângelus, que aqui copiamos, não por adoração, mas por reverência e respeito. E é comum às 6 da tarde, também aqui, ouvirmos as Ave-Marias nas rádios. Não foi invenção daqui, diz Dona Ivone do Amaral Pereira, foi invenção de lá. O que pode jogar por terra e demover essa resistência que muitos espíritas têm de se dirigirem a Maria, como se dirigem a vários outros espíritos, tendo-a como o espírito superior, que foi enaltecida numa das diversas músicas, uma delas de Padre Zezinho, em que ele dizia: Maria do puro amor, igual a você ninguém, mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou. Um sonho de mãe Maria plantou para o mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para ser o Deus, Maria do povo meu. Essa é Maria, nessa parca visão que eu consigo abarcar. E esse Espírito a quem devemos agradecer pelo muito que temos do cristianismo presente. Agradeço. Que Deus nos abençoe a todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora
de nossa morte. Amém. Amém.